Vazão de ar nós precisamos ter, então, o nosso AOR, que é a nossa demanda de oxigênio de campo, lá, né, você fez o cálculo, né, da vazão afluente vezes o seu DBO, vazão afluente vezes o seu nitrogênio musical, fez lá a taxinha de conversão lá para oxigênio e também nitrogênio, somei tudo, cheguei na minha demanda de oxigênio. Aí eu vou dividir pela massa de oxigênio no ar, pela densidade do ar naquela localidade que você está, atenção com altitude e temperatura, gente, isso é importante, tá? O SOTE, o fator de correção dividido também pelo um fator de segurança, okay? Para os difusores. Como que é? Eu deixo detalhado para vocês aí nessa telinha, cada um deles, ok? Que é o AOR, então a sua demanda de oxigênio, né, em quilos de oxigênio hora ou quilos de oxigênio dia, cuidado com a unidade. Massa de oxigênio no ar atmosférico, lembrar, gente, que a gente está falando de massa, então é 23,2%, volume é um pouquinho menos, ok? Lembrar lá dos 21%. Então a gente está falando de massa. Densidade do ar, coloquei aqui 1,2 kg por metro cúbico. Esse 1,2 é um número fácil de a gente lembrar, para fazer uma verificação é bem bacana, rápido, mas ele está se referenciando a nível do mar aí a 20 graus Celsius. O SOT, que é a informação mais importante aqui desse cálculo, que é a eficiência de transferência de oxigênio, a eficiência de transferência de oxigênio em água limpa. É muito importante um SSOT aqui superior a 6% por metro. O que é isso, gente? Isso aqui é a eficiência de um bom sistema de aeração, de bons difusores de ar, e aí que entra a BF-Dias, né? Nós temos que ter muita atenção para esse tipo de informação. Bons difusores, eu não estou falando só a BF-Dias, estou falando de difusores fabricantes mundiais, mas bons difusores, aí eu incluo a BF-Dias muito importante no player mundial com relação à fabricação de difusores. A gente tem que pensar que um difusor transfere aproximadamente em água limpa, né, gente? Isso é feito em um laboratório certificado, que a gente testa nossos difusores. Todos os difusores da BF-Dias possuem membrana certificada, e isso é muito importante, tá? Você faz o seguinte cálculo, você tem que lembrar que um bom difusor, ele sempre tem 6 ou mais por cento de eficiência por metro de coluna útil. Lembra que eu falei, né? Acontece no tamanho da bolha, bolhas finas, né? E também no tempo de contato, ou seja, o tempo que ele sai lá do fundo do tanque e vai até a superfície. Então, bons difusores, eu deixo gravadinho aí para vocês, por volta minimamente a 6% por metro. Um fator de correção, gente, esse aqui é um resuminho, tá? Que você coloca no cálculo original, no cálculo correto, detalhado, você vai entrar com o alfa, que tem a ver com a sua concentração de sólidos suspensos voláteis no motor, você tem o beta, que é a correção de salinidade, você tem o OD residual, que você espera no reator biológico. Todas essas informações, elas vão fazer com que, basicamente, nós tenhamos um fator de correção que está entre 0,4 a 0,5. Basicamente, a gente tem que lembrar disso. Felipe, 0,5, lodo ativado convencional, com uma quantidade de sólidos bem tranquila, por volta lá dos seus 3,5, mais ou menos, né? E o 0,4 você vai usar quando você está cuidando de um MBR, onde essa concentração de sólidos lá está lá na casa dos 8, dos 9, tomar aquela cautela, e daí você vai precisar de mais oxigênio, justamente pelo que foi comentado anteriormente pela Ana. Né? Quanto mais sólidos, mais consumo de oxigênio, tem mais micro-organismo respirando, então a gente precisa ter atenção com isso. E o FS é um fator de segurança, tá, gente? Então, reforçando a fórmula ali, né? Vazão de ar, né? Quilos de oxigênio por hora, né? No caso de sua demanda, 0,2 dividido pela massa de oxigênio, 23%, dividido pela sua densidade. Olha lá o SOT, gente, 30%. O que significa 30%? Eu multipliquei 6 vezes 5, ou seja, a profundidade do meu reator lá de 5 metros, profundidade útil, tá, gente? Sempre lembrar que é a coluna líquida. Então, 5 vezes 6, 30% de eficiência em água limpa. Fatorzinho de correção ali, eu considerei 0,49 nesse caso, mas depois embaixo eu alterei um pouquinho, mas 0,15% de fator de segurança, né, que a gente considerou ali. O que é o fator de segurança? Você tem um fator de segurança que as membranas, com o passar do tempo, tem um cuidado especial, que a gente vai tendo que tomar cuidado com o biofólio, com o fólio biológico e com o fólio químico.
Então a gente sempre deixa um fatorzinho de segurança para ter esse cuidado na operação. Felipe, está sobrando um pouquinho de oxigênio? Mexe no inversor de frequência, verifica a sua sonda de oxigênio. Essa sonda de oxigênio ela pode ser inline, ela pode estar online lá com o sistema, mexer um pouquinho na frequência do soprador, economizar energia. É muito importante essa automação para que você tire ao máximo a eficiência do equipamento. Né? E aqui eu fiz uma continha simples para ajudá-los aí, só como um exemplo. Né? Considerei que eu tenho a necessidade, ou seja, tem uma demanda de oxigênio de 100 kg de oxigênio hora. Considerei a massa, de novo, densidade, a eficiência, né? Daí joguei já para 0,3, dividido por meio, ou seja, eu estou multiplicando por 2. Gente, para ter uma ideia, só para vocês terem lembrar um pouquinho, mas transferir a quantidade de oxigênio em água, no efluente, você precisa mais ou menos do dobro de oxigênio que se fosse em água limpa. Então, por isso, esse fatorzinho de correção aí, ele existe nos cálculos simplificados também. Então, a gente chega em a necessidade de aproximadamente 2.800 metros cúbicos hora. Ô, Felipe, cheguei num cálculo um pouquinho diferente, porque eu aproximei, tá, gente? Arredondei um pouquinho aqui. Cheguei num cálculo, fiz um cálculo aqui, e meu sistema de aeração tem um soprador lá adequado, tá? Com um soprador capacitado, mas eu estou tendo muito problema. Não está dando oxigênio dissolvido. Então, pensar no que aquilo que a gente já foi discutido, né, como lodo, como a carga, como o dimensionamento, mas também pensar um pouquinho se o seu sistema de aeração já não está com uma necessidade no momento de substituir membranas. Lembrar que as membranas elas são elastômeros, né, que ao longo da vida útil delas elas vão perdendo a sua resiliência, né, e aumentando a formação de bolhas um pouco mais grossas, o que vai diminuindo a eficiência. Então você tem que tomar essa atenção. Felipe, está sobrando. Felipe, está sobrando, gente? Pensem em reduzir a frequência do soprador. Como que eu posso fazer isso? Tendo um inversor de frequência com a sonda para acompanhar os picos de vazão ou carga, né? Mas você também pode aí atuar, diminuir o soprador, aumentar o soprador. Importante, gente, cálculo de eficiência de um sistema de aeração, que o sistema de aeração por ar difuso é o sistema mais eficiente do mundo, não tem. Só que tem suas particularidades, né? Tempo de contato. Não dá para você colocar um sistema de aeração por ar difuso num tanque com 1 metro de profundidade. Funciona? Funciona. Mas a eficiência vai fazer com que o sistema deixe um sistema com bastante vazão de ar. A gente tem que sempre pensar na eficiência energética. Deixo os meus contatos, sintam-se à vontade em entrar em contato, a gente discutir um pouquinho melhor. Mas lembrem-se que é muito importante a gente ter cuidado e cautela num cálculo de vazão de ar mais aprimorado. Esse cálculo aqui funciona, digo para vocês que funciona muito bem, mas ele é um cálculo um pouquinho mais rápido, menos detalhado, e para você usar lá no seu dia a dia, ok? Bom. Caramba, hein? Que aula! Você é nota 10. Pessoal, é o seguinte, eu vou ler aqui algumas perguntinhas que estão no chat, mas ainda dá tempo de vocês mandarem mais perguntas para mim, para o Felipe, tá bom? Vamos responder aqui do Paulo, né? No Geraldo. O Geraldo está perguntando se geocálcio pode ser utilizado em lagoas aeradas. O geocálcio pode ser utilizado tanto em lagoa quanto em lodo ativado, né? Aliás, eu particularmente gosto muito. Acho que lembra quando o Felipe estava comentando, né, sobre o fato de o cal, né, ele ser um pouco mais complicado para trabalhar, que ele pode, né, depositar no fundo e tudo mais. O geocálcio tem essa vantagem, né, dele geralmente já vem na solução certinha para ser aplicado. Então, quando fala de ajustar aí pH, eu gosto muito do geocálcio. Na parte do sistema de aeração é parecido, assim, eu sempre falo, tomem cuidado com a concentração excessiva, né? Mas se você vai pensar em lagoas, né? Eu acho que o Geraldo comentou, eu não sei dizer se é um efluente sanitário, se é um efluente industrial, né? Daí isso pode impactar até um pouquinho na minha resposta, porque daí eu já imagino que a concentração vai ser um pouco maior, um pouco menor. Mas sim, é importante que o geocálcio, como a Ana disse, já vem diluído. Então ele já vem numa concentração de que o particulado ele não está muito livre, sobrando naquele processo em si de mistura.
Então, realmente, sim, se você for usar um pouco de correção, você pode usar a lagoa ou no reator, não há problema. Mas sempre lembrar, gente, o detalhe é que sistemas de aeração duram muito tempo, esse é o correto. Mas se a gente for pensar na questão do ar difuso, né, você tem menos manutenção dentro do reator, você cuida lá mais do seu soprador e tal. Ao passar do tempo, dependendo do tipo de efluente, por isso eu faço essa colocação, você necessita usar mais ou menos realmente correção de pH. Primeira recomendação número 1, usem soda. Não, estou usando gel cálculo, beleza. Pensem na possibilidade de tempos em tempos avaliarem a perda de carga do seu sistema de aeração e fazer uma limpeza química. Tá? É um processo super simples e principalmente nos efluentes industriais tem um funcionamento muito legal mesmo. Você limpa o seu sistema, as suas membranas em operação, você não para nada, limpa de dentro para fora. A gente indica a solução ali ácida que você vai utilizar para fazer essa limpeza. Então, geral, é possível sim você utilizar, só que com uma atenção como qualquer tipo de equipamento. Show de bola. Então é isso, acho que só o Geraldo se manifestou. Tem mais uma? Vamos ver. Felipe Nunes, seu xará. Para um sistema IFAS, o cálculo de quantidade de ar é o mesmo, Felipe? Tá? Pergunta de Felipe para Felipe. Vamos lá que o IFAS é bonita essa resposta, né? O cálculo, gente, o xará, depende um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado porque o processo IFAS nada mais né, do que um processo com meio suporte, né, para a formação do biofilme, onde a gente tem realmente a aeração. O cálculo do IFAS, sempre lembrar, não adianta a gente pegar um reator biológico que já está em operação, funcionando lá com um sistema de aeração e jogar mídia lá dentro, por exemplo, que ele vai simplesmente formar biofilme na mídia e vai operar. Você lembrar que a hora que você está colocando o meio suporte, está aumentando a quantidade, né, de vida ali dentro. Então, e também você só vai jogar mídia porque você provavelmente quer aumentar a capacidade da sua estação. Então, o que muda? Tomar cautela se a carga que você dimensionou o sistema de aeração está adequada. Aí falando propriamente do meio suporte, nós temos alguns tipos diferentes de meio suporte hoje em dia, né? A gente tem um meio suporte randômico, né, plástico randômico, que são as biomídias, famosas biomídias, que nascem aí, o pessoal fala do MBBR, né? Lembrar do MBBR, a diferença do MBBR e do IFAS, né? É que o MBBR eu tenho o leito móvel, né? O randômico, que são as mídias, sem recirculação de lodo. No caso do IFAS eu tenho um meio suporte também, um lodo ativado, ou seja, eu tenho o retorno à recirculação de lodo do decantador secundário para o reator biológico. O cuidado as mídias de leito móvel, a gente sempre tem que tomar uma cautelinha, porque eu preciso de energia do sistema de aeração também para manter a cinética das mídias. Então eu estou preocupado tanto com a oxidação de carga, a nitrificação, lembrar que eu tenho que deixar o oxigênio dissolvido um pouquinho mais alto, né, para o processo MBBR e IFAS, e dependendo do meio suporte, eu vou considerar um pouquinho de ar para a cinética. Né? Se eu tenho também outros meios suporte, tem o meio suporte, por exemplo, a BFDIAS tem o meio suporte têxtil, que é um meio suporte fixo, de leito fixo, né? Ou seja, o têxtil está preso em grids, né? Onde a gente tem o sistema de aeração calculado basicamente da mesma forma, ok? Pensando na carga, na sua demanda de oxigênio, eu não tenho cinética de elementos, e aí eu só tenho realmente o tipo de sistema de aeração que controla a espessura do biofilme e tudo mais, aí é um pouquinho mais específico. O MBBR, o leito móvel, né, a gente usa um pouquinho de ar a mais para garantir essa cinética, tá, ok? Mas o cálculo com relação à demanda de oxigênio, basicamente é muito parecido, é basicamente a mesma coisa, tá, gente? Legal. Muito interessante, né? Ontem, quando a gente foi fazer um brainstorming aqui sobre como que a gente ia lidar, né, com as perguntas e tudo mais, a gente teve até que falar, cara, vamos focar, porque esse assunto é sem fim, né? Gigantesco mesmo. Felipe, muito obrigado. Você está representando aqui a BFDIAS, né? A gente também tem muito a agradecer, porque
Semana que vem estaremos juntos aqui no nosso curso de microbiologia, vão ser 3 dias. E vocês estão aí como patrocinadores, parceiros nossos, a gente está super feliz com essa parceria, né? E agradecer a todos que ficaram até o final aqui com a gente, assistindo. A Andressa vai colocar mais uma vez aí o link para vocês assistirem as aulas, tá? Essas aulas vão antecipar, né, o lançamento do nosso curso online de microbiologia de louros ativados, tá bom, pessoal? Então, a gente pretende abrir ainda este ano, o ano está quase acabando, mas a gente pretende abrir ainda este ano a versão online desse curso, que são 3 dias aqui em Santos, né? Então, se você tem interesse, não perca essas aulas, que vai ser só um aquecimento. Beleza? Brigadão e te vejo aqui semana que vem. E vocês aí, também espero vê-los em outras lives. Ana, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite. Saiba que é, na verdade, uma grande admiração a gente poder contribuir com o trabalho de vocês. A gente tenta se unir sempre com pessoas boas, né? Então, acho que para a PFDias é um prazer estar sempre junto com vocês. E a gente se encontra semana que vem. Esperamos todos lá. Participem, que é muito bacana. Eu mesmo sou um grande aluno desses todos os cursos da Ana. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Até mais.